Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Nesse vídeo estamos dando continuidade à série Deus ainda usa profetas. E agora vamos começar a trazer aqui mensagens no livro do profeta Ezequiel. São uma série de 5 mensagens somente sobre Ezequiel. E daí nós continuaremos com os demais profetas até o último deles, o Malaquias, tá bom? Bom, Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás, e a palavra avisá-lo-ás da minha parte. Ok? Bom, todo profeta, ele é um atalaia. Tem gente que pensa que não existem mais profetas hoje. Porém, uma coisa é certa, com certeza existem atalaias. E se existe atalaia e de repente você é um atalaia, então sim, existe também profeta, porque todo profeta é um atalaia de Deus. Mas afinal, o que é um atalaia, né? O que ele faz? Bom, vamos lá. Nos tempos bíblicos, a maioria das cidades eram fechadas, eram muradas, tá? Toda cidade segura, ela tinha muros ao redor por motivo de proteção por causa de uma guerra iminente que poderia vir. Então veja alguns textos sobre isso, como Deuteronômio 3:5, Neemias 4:6, Jeremias 49:27, Salmos 122, verso 7, ok? Nesses muros moravam algumas pessoas por questão de estratégia, como é o caso da Raabe, lá em Josué capítulo 2, verso 15. Mas também nos muros das cidades haviam torres de vigilância. Algumas cidades tinham torres apenas na porta principal ou no meio da cidade. Veja, por exemplo, Juízes 9:51. Outras cidades maiores tinham várias torres, na frente, atrás, nos cantos da cidade. Veja 2 Crônicas 26, verso 9. E nessas torres ficavam alguns soldados que tinham a missão de vigiar. Ou seja, esses soldados que eram encarregados de ficar na torre de vigia são os chamados atalaias. Glória a Deus. Você entendeu agora o que é um atalaia? Então vamos começar a falar sobre o que ele faz e trazer isso para os dias de hoje, para você entender por que Deus chamou o profeta Ezequiel de atalaia. E se você já está gostando do vídeo até aqui, já dá um like no vídeo e se inscreve no canal para você acompanhar a série. Bom, vamos lá. Não existem, naquela época não existiam instrumentos precisos de observação a longa distância. Por isso, os soldados que ficam nessas torres, o atalaia, ele precisa ser um homem de boa visão. Também os soldados, eles precisam ser, o atalaia, ele tem que ser um homem de inteligência e análise crítica, para identificar o mais rápido possível aqueles que se aproximam da cidade. Veja, por exemplo, 2 Reis, capítulo 9, dos versos 17 ao 20, tá? Quanto mais rápido o atalaia identificar quem é que está vindo, se é inimigo, se é amigo, se é um mensageiro, se é um exército de guerra, tá? Quanto mais rápido ele identificar quem está vindo, mais tempo a cidade tem para se preparar. Tá? Agora, o atalaia, ele também tem uma trombeta. Tá? E essa trombeta é justamente para que ele avise a cidade quando os inimigos se aproximam. Então, existem alguns toques diferentes na trombeta que o atalaia ele dá para deixar o aviso bem certo, né? O aviso de preparar para a guerra, ou o aviso de receber uma pessoa importante na cidade, etc. Veja Ezequiel 33, verso 6. Tá? Então, Deus ele diz para Ezequiel claramente: você é um atalaia, eu te coloquei, eu te fiz como um atalaia, te dei a função de atalaia no meio de Israel. Ou seja, o profeta
né, trazendo para os dias de hoje. O profeta é aquele que olha para o céu desde a torre de vigia na terra, a fim de avisar ao povo de Deus o que está vindo do céu, da parte de Deus, se é juízo ou paz, se vida ou morte, se bênção ou maldição. Esse é o profeta. O profeta é um atalaia, porque ele tem que ficar na torre de vigilância da oração, junto com a meditação bíblica. Porque isso é comunhão com Deus. E quando faz isso, está olhando para o céu, para saber, descobrir com antecedência qual é a vontade de Deus. Então, eu creio que Deus há de levantar muitos profetas, muitos atalaias nesse Brasil. Quem sabe Deus te trouxe a esse vídeo para te explicar melhor a sua função, o seu chamado, função de olhar para o céu e saber o que Deus tem para o Brasil, o que Deus tem para a nossa nação. Isso é o atalaia. O atalaia, ele tem que ter boa visão, ou seja, boa visão espiritual, ele tem que ter inteligência e análise crítica, isto é, a palavra de Deus, conhecer bem. Ele ainda tem que ter uma trombeta. E o que quer dizer? Quer dizer ousadia no Espírito Santo para falar somente o que Deus manda, seja leve ou pesado, doa quem doer, custe o que custar. Aleluia. Então, todo profeta é um atalaia, tem que ter uma boa visão espiritual. Veja Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Tem que ter análise crítica, ou seja, saber interpretar a palavra de Deus. Veja Salmo 119, verso 18. E tem que ter uma trombeta, tem que tocar a trombeta. Veja o livro do profeta Miqueias, capítulo 3, verso 8. Se você tem esses 3 itens, então saiba que chegou o tempo de parar de olhar para o rio Quebar e parar de olhar para os cativos na Babilônia e começar a olhar para o céu, porque olhando para o céu você vai ter visões de Deus. Se você ficar olhando os cativos, você vai se sentir sem propósito igual eles, mas se você olhar para o céu, vai descobrir que Deus te mandou aí para profetizar. Se você ficar olhando o rio Quebar, você vai ficar entediado, mas se você olhar para o céu, você verá o trono de Deus. Se ficar olhando os cativos, você vai se sentir um prisioneiro, mas se você olhar para o céu, Deus irá te levar no Espírito e você voará pela cidade de Jerusalém. Glória a Deus. Então levanta, filho do homem, põe-te em pé, que o Senhor quer falar contigo. Amém? Você é um atalaia para esta geração. Então que Deus te use muito, porque Deus ele ainda usa profetas.